Olá, está no ar mais um programa Frio na Espinha, TV Marília, Canal 4, sob a direção do nosso querido Paulo César. Muito bem, hoje, para variar, temos um convidado que nós estamos aguardando há 5 anos, né, para criar coragem, comparecer no programa, não é, professora Raquel? Pois é, 5 anos é um bom tempo, né, gente? Então, que a entrevista dele hoje seja fantástica. Muito bem. Nós temos hoje um convidado que é de uma área bastante complexa, né? Que é a área comercial de uma instituição de ensino à distância. O nosso querido gerente comercial, Luiz Fernando Oliveira. Seja muito bem-vindo. Muito prazer. Primeiramente, muitíssimo honrado com o convite. Na verdade, eu estava com medo de vir aqui, professor. Mas qual o motivo? Eu queria te cumprimentar, agradecer aqui o convite, também a professora Raquel. Muito obrigado pelo convite. 5 anos de Unimar, né, muito feliz. E numa área de extrema importância, né? A área comercial é uma área que requer muitos desafios, né? Desafio de apresentar resultado, principalmente, professor. Atingir a meta. Atingir meta. Comercial tem que atingir meta. Essa fala, atingir a meta. Mas Luiz, antes, nós queremos saber da sua trajetória, da sua vida. Conta legal. um pouco para nós quem é o Luiz Fernando Oliveira. Da onde ele veio e para onde ele vai. Exatamente. Profissionalmente falando, é muito boa a pergunta. E você sabe que, assim, professora, a área comercial, muito tempo atrás, era uma área muito desvalorizada. Então, assim, comercial era assim, não quer fazer nada na vida, vai virar vendedor, vai trabalhar na área comercial. Exatamente. E hoje, o cenário nesse ramo, na área de vendas, na área comercial, mudou muito. Porque hoje a gente vê uma carência muito grande de profissionais na área comercial. Então, eu sinto muito orgulho de fazer parte, né, desse setor. É um setor que eu amo e eu quero ficar, me especializar ainda mais. Mas, falando um pouquinho da minha trajetória, comecei com 18 anos na área de vendas, né? Não que eu, na época, não quisesse estudar. Não tem futuro na vida. Você se enforcou agora. Mas, na verdade, eu tive uma oportunidade de um conhecido que me deu a oportunidade, né, para trabalhar e também poder estudar. E aí, na época, numa rede varejista, né? Pode falar o nome, professor. Na época, eu iniciei o trabalho no Ponto Certo. E o gerente Ricardo, né, na época, fez a minha contratação. E com 18 anos eu ingressei como vendedor numa rede de loja de eletrodomésticos, né? E aí onde eu comecei a atuar de fato como vendedor e dentro de mim enxergou aquele desejo, aquele amor, sabe, de atendimento, da arte de vender mesmo, da arte do convencimento, o poder de persuasão. Nossa, né? isso é muito bacana, né? A arte de vender. Acho isso muito difícil. É difícil. E aí foi interessante porque bem novo eu consegui apresentar resultados, claro que com muito treinamento. E com 18 anos eu fui selecionado para um projeto que tinha dentro da empresa de trainee para gerente. Então, com 18 anos eu já iniciei a trajetória para virar gerente de loja na época, né? E aí, depois de 1 ano, eu recebi uma outra proposta para trabalhar no Magazine Luiza, e aí foi a grande escola. Aí deslanchou. Deslanchei, foi realmente a grande escola para mim, onde eu aprendi a me desenvolver, tanto na área comercial, mas área gerencial, área de logística, área de recursos humanos, departamento financeiro, né? E pude também crescer dentro da empresa. Você falou do gerente Ricardo, do Ponto Certo, que te contratou. Sim. No Magazine Luiza, tem algum nome? Tem. Aí, na época, quando eu completei lá 1 ano da loja do Ponto Certo, né? Os mais antigos vão lembrar, ali na rua São Luís, 646. E aí, na época, o gerente Eduardo Barros, talvez ele assista aqui, um grande abraço para o Eduardo. Inclusive, hoje ele tem uma ótica brasileira, né? Na rua 4 de Abril e na rua São Luís. Ele foi lá e fez uma proposta, Luiz, tem uma vaga aqui para a área comercial, área de vendas, e quer vir trabalhar com a gente? Né? E isso, é claro, respaldado por resultados, professor. Aí eu tive... Não foi pela beleza? Não pela beleza, porque se fosse pela beleza eu estava perdido.
Mas aí na época eu acabei indo para o Magazine Luiza e realmente assim foi uma grande escola, aprendi muito. E hoje, o pouco que eu sei é também de observar várias pessoas, né, que a gente foi aprendendo técnicas de atendimento, de gerenciamento de pessoas, gerenciamento de estoque, enfim, uma gama muito grande de coisas que a gente vai aprendendo. Né? E aqui na Unimar, quem contratou você? Perfeito. Aí... Não, mas eu estava falando por isso que eu estou cobrando o nome do Eu gerente. vi, eu sabia Tem o que você gerente estava Ricardo, cobrando. tem o gerente Luiz. Intencionalmente. E aí, você estava no Magazine Luiza bem tranquilo. E aí chegou um momento que eu decidi sair do Magazine Luiza, aí eu fui para um outro tipo de atuação na área comercial, que é a área comercial externa, onde eu entrei na Unimed Marília, pude desenvolver um trabalho muito bom, aprendi muito em prospecção externa, contato com empresas, com os empresários, né? Inclusive aqui em Marília, eu tive a oportunidade de fechar bons contratos, né? Mas a questão não é só fechar o contrato, é você ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor, na época na Unimed, em proporcionar uma saúde melhor para as pessoas, um atendimento de qualidade, né? Até que aí eu conheci o professor Henrique. Lá Né? por 2020, né? Então chegamos no nome de quem te o professor contratou. Henrique Niedermayer. E aí eu tive a oportunidade de conhecer, então, já há um tempo o professor Paulo, o professor Henrique. E aí a gente teve a oportunidade de acertar e vir para a Unimar, no qual eu estou muito feliz, é meu emprego atual. E também eu posso dizer que eu aprendi muita coisa aqui, porque, na verdade, a forma de atuação, embora é a área comercial, ela diferencia, né, de um segmento para o outro. Então, você vem lá do setor do varejo, aí quando você vem para o setor educacional, embora a base é a mesma, né, do atendimento da parte comercial, professora, mas muda, né, técnicas de divulgação, técnicas de atendimento, técnicas de prospecção a nível não só agora local, mas também a nível Brasil. E aí eu posso dizer que com esse ilustríssimo professor, que realmente foi um grande professor aqui também para mim, pude aprender e continuo aprendendo bastante. Muito bem. Então, hoje você é o gerente comercial da Unimar EAD. Eu falo sem medo de errar, né? Você é um cara que tem muita perseverança, caráter, né? Então, eu me sinto muito orgulhoso, cara, assim, muito honrado de saber que eu ajudei a escolher uma pessoa que se encaixou, professora Raquel. Assim, era o cara que a gente queria. Tanto é que ele entrou para trabalhar conosco, acho que ficou 2 meses como vendedor e já foi gerente. Assim, eu falei, esse cara é melhor que eu, melhor eu sair da frente. Aí você trocou de lugar. Aí eu saí, porque senão ele ia me atropelar, né? Tá vendo? Mas isso que é importante, reconhecer os talentos que nos cercam, né? E dar a oportunidade para que esses talentos aflorem. Um talento de vendas é muito delicado de encontrar. Não é fácil encontrar um bom vendedor. E normalmente, assim, em instituição de ensino superior, você não vê a atuação comercial tão forte. E hoje, no mundo que a gente está, no momento atual, se faz necessário, né? É claro que aqui na Unimar, né, a gente não quer tratar, por exemplo, o processo de matrícula como um processo de venda. Estou vendendo uma matrícula, estou vendendo um curso. A gente evita usar isso. Mas você falou muito bem, você usa a arte da persuasão. Arte da persuasão, por quê? É igual a gente estava conversando aqui, recentemente agora aqui antes de iniciar o programa. Às vezes a pessoa precisa fazer um curso de graduação, ela precisa se especializar. De repente ela está ali estagnada no emprego, né? Ela quer avançar ali profissionalmente, mas ela precisa fazer uma graduação, precisa fazer uma especialização. E aí essa pessoa, quando vem até nós, qual é o nosso papel da área comercial? Que é um desafio, é a gente entender quais são as necessidades dessa pessoa e de forma persuasiva passar as informações e mostrar que aquilo, o processo de inscrição e o estudo vai ser importante para a vida. Que é o caminho que ela tem para seguir, né? São os passos que ela vai seguir para que a vida dela também seja melhor. Exatamente. E nós aqui, professor, temos muitos exemplos de pessoas que falavam assim, não, Luiz,
eu não quero fazer o curso, pô, eu acho que essa mensalidade eu não vou conseguir pagar, ou eu não vou ter tempo. As pessoas falam assim, ó, eu não vou ter tempo. Ah, eu tenho que cuidar do filho. E aí a gente, né, aqui o pessoal do comercial trabalha, não explica. Não, você vai ter tempo. A gente tem um núcleo aqui na Unimar, que é o NUAP, né, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, que vai te ajudar, vai te orientar. Vai então, encontrar o tempo na sua rotina, exatamente. né? Então, Muito assim, bem. a parte comercial, professor, realmente é muito importante e tem os seus desafios, né? Tanto aqui como em qualquer lugar, né? Hoje, lidar com pessoas não é fácil, mas para quem gosta de fazer isso, realmente torna-se algo prazeroso. Vender, né? Exercer a arte da persuasão, vamos mudar o termo, né? É uma tarefa ingrata, difícil. E principalmente você, Luiz Fernando, você está numa estrutura de rede que eu imagino assim, eu não queria estar no teu lugar. Por quê? Não basta vender, você depende de pessoas. Você depende, por exemplo, do polo. Então você tem que treinar o polo, tem que trabalhar com a vaidade do polo, tem que instigar no polo o desejo de atingir uma meta. É um exercício diário de convencimento, de persuasão. Você faz um trabalho e de repente assim, a pessoa chegou no nível máximo e aquilo despenca. Pum, parece que ela voltou do zero. Aí você tem que exercer a paciência, né? Fazer esse gerenciamento, né, que é um processo difícil. E só para o pessoal entender melhor, quando a gente fala que polo, é o polo de apoio presencial da Unimar, fora daqui de Marília. Então, a gente tem uma excelente estrutura aqui em Marília, o campus da Unimar aqui é gigantesco, né? Inclusive, nós estamos vendo a possibilidade de ter um ponto físico no centro da cidade de Marília para poder atender melhor os alunos do EAD. Você vai tirar, se você tiver um polo no centro de Marília, você vai tirar o filé da boca da concorrência. Aí sim, aí você vai bater pesado neles. Então a gente está com esse em mente para poder levar um ponto de atendimento para centro. facilitar para os alunos, porque muitas vezes o aluno mora na Zona Sul só te ou na Zona interrompendo, Norte. o patrão, Dr. Márcio, ele está nos assistindo. Então, Dr. Márcio, olha aí, ó, vamos abrir um polo lá no centro. em Marília, lá no centro. Vamos bater de cinta na concorrência. Isso, porque a ideia é facilitar o deslocamento. A gente está numa região, se a gente for ver o mapa de Marília, de uma ponta a outra é distante, né? Então, às vezes, para a pessoa vir, olha, o nosso campus realmente é maravilhoso. E eu tenho a oportunidade, Henrique, quando eu vou fazer as visitas nos polos, eu vou no concorrente. Então, eu visito o polo do concorrente, visito a instituição concorrente, e a gente fica muito feliz de ter aqui na cidade de Marília um campus com estrutura. Gente, realmente a gente tem que agradecer por ter um campus nesse padrão. Então, nosso objetivo é ter um ponto de apoio no centro para poder facilitar a questão de deslocamento para aluno, atendimento, enfim. Então, quando a gente fala do polo de apoio presencial, professora Raquel, é o polo que a gente tem fora também de Marília. Sim, hoje, cidades, né? Isso, a gente tem 68 polos, pegando desde lá do Rio Grande do Sul. Então a gente pega lá... Lá onde ele... Bom, vamos falar no segundo bloco. Porque ele tem história no Rio Grande do Sul. Tá? Desde o Rio Grande do Sul até lá no Rio Grande do Norte, Fortaleza, né, que a gente tem também polo. Então, atualmente nós temos 68 polos de apoio presencial, porque nesses polos a Unimar pode fazer divulgação. Então, se eu quero fazer uma divulgação no Rio de Janeiro, eu preciso ter um polo credenciado pelo MEC lá, para mim poder fazer a divulgação. E esse polo de apoio é gerenciado por um gestor local. Empreendedor, né? Um empreendedor que quer abrir um negócio local, né? Mas que tem o perfil de saber atender os alunos, que tem um perfil um pouco voltado para a área educacional. E aí esse gestor, então, é responsável por fazer a divulgação, matricular, dar suporte, tirar dúvidas, atender o aluno, manter, principalmente, né, Henrique, a estrutura do polo, né? Manter o aluno, né? Manter o aluno, mas manter a estrutura bem apresentável. E funcionando adequadamente. Funcionando de forma adequada, com a fachada ali bem apresentável. Agora, não é fácil lidar
realmente com isso. Ah, professor, não é fácil. Ser gerente comercial não é só apertar um botão? Ah, seria simples. Não é só apertar um botão, professora Raquel? Poderia ser, né, professor? Mas não é, né? É desafiador você lidar, e é interessante, o Henrique sabe muito bem disso, que ele era dessa área, de você lidar com pessoas com culturas diferentes. Então, a maneira como você conversa e até cobra um resultado de alguém de uma região é diferente de uma determinada. E você tem que ter o jogo de cintura para fazer as adaptações. Então, aqui internamente a gente depende de outros setores, então a gente tem um trabalho em sintonia, onde o marketing cria toda a estrutura de marketing, né, as campanhas, os modelos de divulgação, né? Aí depois cai na área comercial, a área comercial monta estrutura de divulgação, de campanha daquele trimestre, de verbas específicas para poder fornecer para os polos e acompanhar resultado, né? Acompanhar não só o resultado, mas que também as matrículas sejam realizadas de forma sadia. E o que é isso? Sim. Não é qualquer matrícula, né? Isso. Eu tenho uma pergunta, professor. Não é qualquer matrícula, tem que ser uma matrícula assim. A moeda corrente hoje do polo é aluno. Ou seja, o empresário, o gestor do polo, ele tem que enxergar que ele precisa de aluno, que a empresa dele necessita de aluno numa quantidade cada vez maior para que ele tenha uma segurança financeira ideal. Número mágico hoje. Eu vou ter um polo lá no Espírito Santo. Qual é o número mágico hoje para eu ter? Assim, ó, vou entrar, eu preciso ter X alunos para eu ficar tranquilo. Em torno de 400 a 500 alunos, né? Hoje a gente tem muito empreendedor que abriu o polo do zero e hoje tem aí 1.000 alunos, tem 800 alunos. Que bacana. Tem 380 alunos, enfim, a gente tem polo aí com mais de 1.000 alunos, né? Reflexo de bom trabalho. E aí o que eu estava falando, a matrícula, o processo de matrícula de inscrição tem que ser de forma transparente. Então, a pessoa que vai fazer a matrícula, professora, tem que fazer de forma consciente de como funciona o curso. Regras do jogo. Regras do jogo, exatamente, Henrique. Ela tem que saber exatamente as regras do jogo. E esse é um dos pontos que a gente bate aqui na Unimar, né, no nosso projeto. Que a pessoa faça o processo de inscrição de forma consciente. Que a pessoa tem que estudar, que não é um processo simples, que ela realmente tem que estudar. Por quê? Que é um processo sério. Sério, a gente estava falando, né? Você relatou, né, o exemplo específico, a gente mencionou aqui anteriormente, a pessoa, mas eu não quero fazer uma atividade de extensão. Isso, mas é preciso fazer para a sua formação aquilo. Né? A Unimar tem uma preocupação muito grande com a formação de seus alunos. Então, quando o aluno acha que ele vai fazer um curso superficial ou de maneira mais aligeirada, não é verdade. Ele vai fazer um bom curso, ele precisa ter uma boa formação. Exatamente. É isso que a gente precisa ter em mente na hora de mostrar isso pro aluno. O assunto está fluindo muito rápido, já chegamos no final do primeiro bloco. É uma coisa que eu sempre ouço, né? Eu não quero estudar muito, vou fazer EAD. Isso. Se lascou, tá? Porque o EAD exige muito estudo. E nós vamos falar sobre isso no segundo bloco. Temos perguntas picantes, tá? Vamos causar aqui no Luiz Fernando um frio na espinha. Agora é o frio na espinha. Fique conosco, voltamos na sequência no nosso segundo bloco. Até daqui a pouco. Qual é o seu sonho? O sonho é a pista do caminho que devemos trilhar. Pense grande. Seja do tamanho do seu sonho. Escolha o que faz você agir. Unimar.br.
Em 2019, a Universidade Marília aceitou o novo desafio de levar a sua qualidade de ensino para todo o Brasil. Com a mesma essência do ensino presencial, a modalidade à distância da Unimar prioriza a excelência educacional. Atualmente, são mais de 40 cursos de graduação à distância e dezenas de cursos de pós-graduação. E com a plataforma de ensino da Unimar EAD, a tecnologia se torna uma aliada poderosa, já que o acesso à nossa educação de qualidade pode ser realizada quando e onde quiser. Câmera, foi som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência. Que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você? Está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. Olá, retornamos com o nosso segundo bloco do programa Frio na Espinha, TV Marília, Canal 4, sob a direção do nosso querido Paulo César. Professora Raquel, alguma pergunta? Sim, queria começar falando com o professor Luiz Fernando, para ele explicar um pouquinho, para quem está pensando em fazer o EAD, a questão do que a gente sempre diz para os alunos, olha, é preciso ter disciplina para estudar, é preciso... O que é que você, enquanto gestor de marketing, explica isso para o aluno? Como é que você faz isso? Gerente comercial. Hoje, da área da gestão do marketing. E marketing também. Isso também, que envolve bastante questão do marketing. O EAD, ele envolve flexibilidade e não facilidade. Isso. Né? Então, é o primeiro ponto que a gente quer deixar claro. Então, se você tem interesse em fazer um curso de graduação aqui conosco, tem flexibilidade, mas não tem facilidade. Então, não vem ou não ache que vai ser fácil, não só aqui, em qualquer outro lugar, que vai ser fácil, que EAD é simples, que eu posso deixar para a última hora para fazer as atividades. Não. Precisa entrar de forma consciente, realmente querendo estudar. A gente tem muitos alunos que fizeram uma graduação em EAD e se destacou até em congressos, né, Sim. professor? Então, realmente, dá para estudar no EAD? Dá para ter um currículo valorizado com uma graduação? Dá, e muito. Tem diferença, Luiz? O meu diploma aqui na Unimar, do presencial para o EAD, não tem diferença, tá, pessoal? O que vai mudar? Qual é a diferença? Só a modalidade, né? Quem estuda presencial vem todos os dias na universidade. Isso. Quem faz um EAD é um modelo mais flexível, mas também tem que estudar e tem que trabalhar de forma organizada. Professora, respondendo a sua pergunta, tem que ter uma organização, né? A pessoa tem que ter um objetivo claro, né? De qual é o objetivo, a meta que ela está estabelecendo ao fazer a graduação, a sua matrícula, mas tem que trabalhar de forma organizada. Então, não deixar para a última hora. E lembrar o seguinte, que o maior desafio, né, professor Henrique, de alguém que faz um curso EAD, são os primeiros meses. Então, os primeiros 3 meses é a parte mais crítica, que é o processo de adaptação. Sim. Onde você vai se adaptar ao modelo de aulas, ao modelo de atividades, né? Você vai criar uma rotina de estudos. Aprender a usar a plataforma. Então, se eu fosse gestor de polo, Isso. o que eu faria? Nos primeiros 3 meses, eu pegava aquele aluninho no colinho, depois que desmama, né? Isso, o aluno segue naturalmente. Então, existe o processo de maturação, né, para o aluno. Agora, a gente tem diferentes perfis de pessoas que fazem a matrícula. Então, eu tenho hoje, por exemplo,
matrículas no EAD de jovens, cada dia que passa mais jovens estão procurando fazer a matrícula no EAD também, mas o público maior do EAD é a pessoa que está lá com seus 30, 35 anos, que talvez lá no passado não teve a oportunidade de estudar, né? E agora com essa modalidade, a pessoa precisa dar um salto na carreira profissional, vai lá e faz a inscrição, faz a matrícula. Hoje, a gente tem até alunos com 78 anos de idade estudando. Que bacana. Né? Então, Que realmente, exemplo, né? isso é um grande exemplo e a gente, quando vê as histórias, professora, quando a gente está lá, conversa com o aluno, vê história de vida, né? E realmente isso é muito gratificante e dá mais força para a área comercial, continuar fazendo esse trabalho. Professor, porque a gente pode mudar realmente a vida de uma pessoa. Antes da gente falar de meta, vamos falar um pouquinho de meta, antes de eu falar da sua predileção pelo Rio Grande do Sul, né? Por que você prefere tanto o Rio Grande do Sul? Mas como que é, professor, psicologicamente? Você tem uma meta, sua equipe tem uma meta, os polos têm uma meta, você tem que cobrar as metas. Aí chegou no dia 30, pá! Meta atingida. Atingida, aquela alegria, chegou no dia 1º, o tanque tudo vazio. Né? Ou seja, você vive a oscilação constante e contínua. Psicologicamente, como que você se trata? Quando você consegue atingir todas as metas, você vai super bem, né? Mas quando eu trabalhava diretamente com vendas, eu estabeleci um objetivo, bater a meta até dia 10. Então, se eu tinha até dia 30, eu estabeleci a meta até dia 10, no máximo dia 15. E por incrível que pareça, isso dava muito certo. Eu aprendi com uma psicóloga, ela ensinou assim, a gente quando tem uma meta, por exemplo, se você trabalha com área de vendas, né, trabalha com atendimento e todo mês lá tem a sua meta. Então, o que você pode fazer? Você pega a sua meta geral, se você tem um período específico, por exemplo, tenho 30 dias para atingir uma meta. Pega a sua meta geral do mês e divide ela por semanas. Sim, fica mais fácil. Né? Então, em vez de você agora ter uma meta grande, né, você vai dividir, vai picotar ela em 4, então você vai ter 4 pequenas metas. Como que você vai atingir até o dia 10, se você dividir por semana? Também, aí você pode dividir em 2, né? Enfim, você pode dividir em 2 semanas. Você fragmenta a meta. Você vai fragmentar, professor, exatamente. Você vai fazer uma fragmentação da sua meta e aí você pode trabalhar por semana, né? Para você trabalhar de uma forma melhor. Agora, eu sei que vocês estão cheios de perguntas querendo colocar eu aqui no frio, na espinha, né? Mas é isso. Quem consegue, por exemplo, colocar na mente que vai conseguir atingir o resultado, eu acho que... Muito bom, professor, excelente. Professora Raquel. Professor, eu queria até perguntar coisas assim, Ai, mais meu Deus. profissionais, Sim. mas tem uma pergunta que está rodando aqui na mesa, vai para lá, vem para cá. E eu tô querendo... Desfiar, né? Mas assim, caiu aqui de novo. A pergunta é a seguinte: como você conheceu sua esposa, a Vanessa? A Vanessa Ziglioli. Ziglioli. Primeiramente, queria mandar um abraço, um beijo. Se aproveita, faz uma média com ela. Com certeza ela vai assistir o programa. Isso. E é uma pessoa que tem me ajudado, né? Porque assim, o legal de você estar do lado de uma pessoa é ela te ajudar a crescer como pessoa, né? Então, e os dois, e o casal, conquistar coisas juntos, né? Um ajudando o outro. Então, realmente é uma grande companheira, tem me ajudado não só como pessoa, né? Mas também profissionalmente nos nossos projetos. O professor Henrique conhece muito bem. Realmente estou muito feliz. Conheci ela no Rio Grande do Sul. Como? Por isso, tá então, entendendo? Então, a predileção pelo Rio Grande do Sul tá aí. Mas eu queria saber a forma. Qual canal que você... Né, eu acho que o nosso querido reitor vai estar assistindo também. Ele quer saber. Ele também quer saber. Eu tive a oportunidade de estar lá em Porto Alegre. O nosso reitor, ele é especialista em chacoalhar cafezal pela raiz. Muito bom. Foi numa das visitas lá em Porto Alegre, né? Tive a oportunidade de conhecer... Não, mas antes da visita. Ah, sim, tinha os meios eletrônicos, como que você, né? assim, o primeiro contato foi como? Ah, sim, foi meios eletrônicos, pessoal. Foi pela internet. Isso que ele está escapando de dizer. Então, Vanessa, você é a namorada que ele conheceu pela internet? Caiu no conto do vigário. Caiu no Ela conto do vigário. Eu acho que ela tá feliz, né? Tá feliz. Inclusive, pode trazer...
né? Convida ela aqui, professor, para Perfeito. ela poder Contar participar. como Agora que o senhor já respondeu a pergunta, vamos para outra. Ele interrompe, ele não deixa a gente terminar. Nessa dinâmica, né, de convivência, pressão, por acaso, você recebe pressão do professor Paulo? Alguma vez ele te pressionou? Eu imagino que não. O professor Paulo É um anjo. é um anjo. O professor Raquel é um anjo. Na verdade, assim, Anjo Paulo. o professor Paulo é uma pessoa de coração assim, muito boa. Peludo, né? coração peludo. E você me falou uma frase, né, quando eu entrei aqui, olha, você não conhece o professor Paulo até entrar na sala dele brabo, né? Mas realmente o professor Paulo é uma pessoa muito boa, é o nosso diretor-geral aqui do EAD, coordena a equipe Não, do EAD, ele é né? coordenador geral. Né? Coordenador geral aqui do EAD. E realmente é muito bom trabalhar com uma pessoa muito experiente na área educacional, assim como a professora Raquel aqui, o professor Henrique, né? Mas a gente tem um trabalho assim muito colaborativo, né? Então, como as metas são entregues, né, em todos os módulos, é tranquilo. Você não tem Tranquilo, pressão Mas nenhuma. eu ouvi do seu coordenador geral que você é um gerente comercial de condomínio. Como é que é isso? Explica para nós. Não, esse termo para mim Não existe? não conheço. Não Eu conhece? desconheço. Eu desconheço, mas foi boa a sua colocação, porque a gente tem feito alguns trabalhos externos, né? A ideia que o professor quer colocar aqui não é ficar só no marketing digital, numa sala, atendendo o lead lá. O que é o lead? É a pessoa que tem interesse, né, em fazer a matrícula e inscrição. Então, você que é de Marília, né, e região, se você trabalha numa empresa, se você é do RH, né, professor? Inclusive, a gente fez um evento aí semana passada, né? Um evento muito legal, muito bacana para os RHs. Então, se você trabalha numa empresa, se você é do RH ou você é empresário, tem a sua empresa e quer criar um meio de capacitação para os seus colaboradores, né? Nós temos um programa muito interessante de capacitação, né? Que pode ser feito de acordo com a necessidade da empresa, né, professor? Isso que é bacana. A professora Raquel até pode dar uma explanada aqui melhor sobre esse ponto que você faz, né? Que é muito legal de fazer parcerias, de vagas, né? A Unimar tem um programa muito especial que é abrir o mercado de trabalho para os seus alunos. Então, nós temos um link muito próximo com as empresas, nós temos uma proximidade muito grande, né? Nesse evento que o professor Luiz Fernando está relembrando, nós trouxemos aqui os RHs de importantes empresas de Marília e região. Nós temos empresas regionais que impulsionam toda a economia local e estavam presentes conosco para discutir saúde mental do seu trabalhador. E nesse sentido, né, foi uma iniciativa nossa da Unimar, que foi às empresas, os convidou, trouxe para cá, e nesse sentido é que o professor Luiz Fernando está colocando. Nós podemos fazer isso em larga escala, nós podemos fazer isso para outras demandas. Então, a empresa quer capacitar os seus funcionários numa determinada área. É só falar com a gente que nós estamos lá. Perfeito. Muito bem. E eu tenho esse material, inclusive, acho que o pessoal está até observando aí, ó, sobre capacitação das equipes, né? É o tema que a gente está abordando. É muito importante isso, pessoal, porque a rotatividade de pessoas dentro das empresas, dentro das indústrias é muito grande, né? Então, quando você faz esse investimento de capacitar a sua equipe, então você reduz ali o turnover, por exemplo, a rotatividade de funcionário, você acaba capacitando e especializando a sua equipe. Então, você vai ter uma mão de obra mais qualificada, mais assertiva, você vai ter uma produção melhor, isso é garantido. E, além disso, a gente tem programas, né, além da oferta das bolsas. Então, por exemplo, de repente tem um evento especial na Unimar, né, a sua empresa é conveniada, vamos lá, vem aqui participar com a gente. Exatamente. Por exemplo, semana que vem, hoje, não sei como que está a questão das datas, mas hoje a gente está aqui numa quarta-feira. Na quarta-feira da semana que vem, vai ter um evento lá na Inspiltag, né, uma indústria aqui forte de Marília. Grande parceira nossa. Grande parceira, fez o convênio com a gente. Semana que vem a gente vai mandar um professor, um coordenador, para palestrar sobre o tema da parte ambiental, né? Então, é isso.
Então a oferta aqui não é só oferecer uma bolsa, um valor mais atrativo, é criar uma condição onde a gente consiga oferecer bolsa, capacitação, cursos gratuitos, palestras, eventos aqui na Unimar. Muito bem, achei a estratégia. E trazer os profissionais das empresas Também excelente aqui a para a Unimar, estratégia. para falar, para mostrar para os nossos alunos. Nós temos uma grande parceria nesse sentido, porque as empresas têm talentos fantásticos que podem ser destacados o aqui. entrevistado é ele. Exatamente. Estou ajudando o Mas entrevistado. ela já Está quebrando o protocolo. Obrigado, Estou ajudando professora. o Viu? entrevistado. Muito obrigado. Vamos lá. Eu achei excelente a estratégia, tá? Vai juntar a fome com a vontade de comer, ou seja, você vai captar aluno. Mas eu tenho uma pergunta inerente ao nosso entrevistado, né, professora Raquel, que é uma Luiz Fernando. dúvida recorrente. Nessa tua jornada, Luiz Fernando, queria que você falasse assim, um momento que você ficou muito irritado, assim, que você quase saiu do corpo. Ah, mas aí você vai Não, mais fazê-lo... o mais, muitos. aquele mais. E o segundo momento que você ficou muito feliz. Queria que você falasse desses dois momentos antagônicos. Olha, muitos momentos felizes. Então, assim, por exemplo, eu conheço muita gente em Marília e às vezes eu tô lá na rua, eu conheço pessoas tipo de 20 anos atrás da área comercial, de vendas, né? Por exemplo, o russo, né? O russo, né? A gente foi lá comprar uma passagem lá na rodoviária, o russo, o Luiz tal, abraçou a gente. Então isso é muito satisfatório, as amizades e o grau de confiança, porque assim, vendas, ela só acontece no momento quando tem a relação de compra e venda, mas tem ali no meio a confiança. Então quando a pessoa do outro lado sente que aquela informação que você está passando é de confiança, ela toma a decisão de comprar algo. Não é diferente aqui também, né? Então por isso que a gente sempre fala, passa as informações de forma correta. Muitos momentos alegres, mas assim, por exemplo, quando eu trabalhei com planos de operadora de plano de saúde, eu tive a oportunidade de ver pessoas sendo salvas, né? As suas vidas foram salvas de forma literal por meio de algo que eu negociei ali, que eu ajudei a pessoa a implantar ali, a ter a sua... E o momento inverso, assim, que você ficou irritado, assim. Muitos também, mas eu vou dar uma resposta aqui que parece fugindo, mas para mim esses são momentos importantes na carreira de uma pessoa, mas eu tenho aquela premissa assim de deixar de lado coisa ruim, sabe? Esquecer, né? E esquecer, né? Tive muitos momentos ruins de estresse, né? De pessoas, por exemplo, mal educadas, enfim, isso acontece de forma geral, mas é como se a gente passasse um branco assim na sua mente e apagasse. Eu prefiro guardar mais os momentos bons. Por exemplo, aqui na Unimar, a gente teve a oportunidade de fazer a matrícula de uma mulher que estava numa situação de violência doméstica. E aí essa pessoa fez a matrícula dela de forma escondida do marido, na época, né? Ela depois veio se separar. Ela sofria muita violência doméstica, aí ela acabou fazendo então a matrícula, começou a estudar, arrumou um bom emprego e ela conseguiu sair daquela vida de dependência. Então isso é gratificante. Você estava dizendo que quando você estava vendendo planos de saúde, você sabia que você salvava vidas, né? E aí eu já estava doida para interferir, para dizer, gente, pela educação, a gente salva muito mais. Verdade. Nós não somos médicos, né? Mas enquanto educadores, nós promovemos a liberdade, enquanto pessoas que aprendem a pensar sozinhas, que conseguem um novo emprego, que conseguem superar situações difíceis na vida. Sim. E isso é salvar vidas também. Exatamente. Eu visito muitos polos, né? Então, por exemplo, semana passada estava em Juiz de Fora, mas eu conheço um aluno em Juiz de Fora, professor, que ele mora numa... Juiz de Fora, para quem não conhece, fica na zona da Mata Mineira, né? E é muito morro, muita montanha. Então, as pessoas moram, tipo, nas montanhas, no morro, né? Então, quem olha assim parece uma comunidade. Não é favela, é uma comunidade. E aí, a polícia... às vezes trata de forma desrespeitosa as pessoas que moram ali, pelo fato dela morar ali, né? E aí um aluno, ele contou uma história muito comovente para nós, que ele fez a inscrição, né? Aí começou a estudar, se matricular,
E ele era humilhado na época. Ele falava assim, ó, Luiz, lá é o seguinte, a polícia parar você é humilhado, batia na sua cara e tal. Até que um dia foi acontecer isso, eu tirei minha carteirinha de estudante da Unimar. Que gostoso! Ele me contou. E aí, naquele momento, aí a polícia me olhou de forma diferente, né? Então. E aí ele falou assim, pô, aquele momento foi a primeira vez que eu me senti respeitado na minha vida. Você sentiu né? gente ali, né? Exatamente. Então, assim, isso é gratificante, porque realmente o poder da educação é um poder de transformação. Transforma vidas, melhora profissionalmente, sim, né? Dá muitas oportunidades. Sim. Mas não é só a parte profissional, é a construção do ser humano. É a construção de uma mente melhor. É a construção de uma mãe melhor, de um pai melhor, de um filho melhor. Não é só bater meta, então. Não é só bater meta. A meta é uma consequência. É uma consequência. Professora Raquel, suas considerações finais, por gentileza? Mas eu estou aqui tão envolvida, né? Mas eu queria pegar um gancho do próprio professor Luiz Fernando para dizer o seguinte, ele falou dos diplomas. Gente, vamos lembrar bem, o seu diploma não sai escrito curso presencial ou curso em EAD. Ele só vai sair o nome do seu curso. Então, não há diferença nenhuma. Não há diferença nenhuma para o MEC, para o nosso Ministério da Educação. Então, o que é importante é que você estude, é que você volte a investir em você. Não é isso, professor? Isso. E pensa assim, ó, não é só para ter um diploma, não é só para crescer na carreira profissional. É para desenvolver a mente. Isso. Ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Desenvolva a mente, né? Adquirir autonomia, né? Isso, Independência. Exatamente. E adquirir também senso crítico. Então, com isso, pessoal, nós agradecemos, né, a disponibilidade do nosso gerente comercial, que eu posso dizer para vocês, tem muito orgulho, torço por ele, trabalho com ele, então é uma pessoa que está na função certa e está trazendo resultados. Então, eu agradeço, professora Raquel, muito obrigado. Luiz Fernando, muito obrigado. Professor Henrique, eu agradeço bastante, né, a oportunidade de estar aqui, também a professora Raquel. Me sinto muito feliz de fazer parte aqui do time Unimar, né? A gente tem um contato aqui sempre com a Fernanda Mesquita Serva, na nossa pró-reitora, professor Paulo, professor Henrique, né, a professora Raquel, os demais professores. Realmente é um time muito engajado e é interessante assim, quando você está aqui, você vê assim o nível de excelência. Tem sabe? que estar aqui. Gente, assim, o nível de excelência é no mais alto nível. Então, faça a sua matrícula, faça a sua inscrição na Unimar EAD. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e você vai ter um curso de extrema qualidade. Muito bem, com essas lindas palavras, nós encerramos mais um programa Frio na Espinha. Então, se você tem interesse em fazer sua matrícula em qualquer um dos cursos, www.ead.unimar.br, gente, tem uma infinidade de cursos. Um grande abraço a todos, fique com Deus e até a próxima. Até a próxima.